Olá, amigos. Aqui é Manuel José de Souza Neto, do Observatório da Cultura do Brasil. Estamos aqui em parceria com o Conecta 2020, com Música e Mercado, e recebendo aqui nossos colegas que são ligados às bandas e fanfarras do Brasil, da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras e também da OMB, para um bate-papo sobre a questão da atualidade das bandas e fanfarras e questões que precisam ser discutidas nesse momento, né? Afinal, estamos num período em que existe uma pandemia, existem paralisação de aulas, existem questões que são ligadas ao corte de recursos no orçamento da cultura, existem outras questões sobre o distanciamento social, dificuldades de ensaios, e também muita gente passando para trabalho e aulas em trabalho remoto, né, em EAD. Né? Sobre essas questões e também diagnósticos do setor, nós estamos trazendo aqui para o Observatório, que é essa rede de pesquisadores sobre estudos culturais no Brasil. Nesse caso aqui, como eu já falei, especialmente para o Conecta 2020, representantes desse setor, que são pessoas de todo o Brasil, que realmente sabem do assunto. Então, nós estamos aqui com o Reginaldo, né, que é de Presidente Prudente, desculpe, Reginaldo. Né? Estamos com o Maurício aqui, que é de Pernambuco, o Graziani, que é de Maringá, no Paraná. Estamos também com o Ramon Diego, que é da Paraíba, e o Cepé, que é do Rio Grande do Sul. Nossos colegas, todos maestros, né, com bastante experiência nesse setor, e que vamos ajudar aqui a esclarecer alguns temas importantes para vocês. Então, eu queria abrir esse bate-papo falando contigo, Reginaldo. Reginaldo é secretário da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, né? E também é maestro, também é o Reginaldo é da OMP3, né? E eu queria saber de você um pouquinho sobre a tua carreira. Me falar um pouquinho aí sobre tua experiência, a banda que você faz parte, um pouco sobre a Liga. A palavra é tua. Boa noite a todos aí dessa mesa. É um prazer imenso estar aí conversando um pouquinho sobre a cultura, sobre bandas e fanfarras do nosso Brasil. Estou aqui representando o estado de São Paulo, como também a LBF, que é a Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras. Eu sou formado, eu tenho licenciatura em música, tenho curso técnico em regência orquestral, também sou formado em administração de empresa, com pós-graduação na área, atuei na área acadêmica por 5 anos e acabei fugindo para ficar somente com bandas e fanfarras. Eu tenho na minha empresa hoje a OMP3, que é a Orquestra de Metais e Percussão de Presidente Prudente, é um projeto de uma empresa privada, e uma orquestra também que faz parte da empresa. A gente trabalha no ramo da música há muitos anos, eu me considero aí que eu sou profissional da música há pelo menos 18 anos, um amante de bandas e fanfarras. Aqui no estado de São Paulo eu fui presidente da Associação Paulista de Bandas e Fanfarras, que ela é filiada à Liga Brasileira, né? Fui por 3 gestões, a última gestão se findou agora em janeiro, e estou me dedicando mais ao trabalho do nosso presidente da LBF, o nosso amigo Washington, maestro Washington, representando aí com essa entidade a nível nacional, que ela foi fundada no ano passado, justamente para buscar um diferencial, uma maneira, um olhar mais profissional, uma preocupação mais profissional e pedagógica também para as bandas e fanfarras. Então é um imenso prazer aí, eu conheço todos dessa mesa redonda aí, nossa, que estamos aí enquadrejados nessa telinha, e é um imenso prazer estar conversando com vocês aí, estou à disposição. Bacana, Reginaldo, muito obrigado. Queria passar a palavra para o maestro Maurício. Tudo bem, Maurício? Seja bem-vindo.
Se apresente. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer imenso poder estar participando dessa mesa. E eu estou representando Pernambuco. Meu nome é Lourenço Maurício. Eu sou formado em pedagogia. Eu tenho curso técnico em regência pelo Conservatório Pernambucano de Música, né? Também sou integrante da OMB, né? Eu tenho a carteira de músico. E trabalho com banda marcial há mais de 30 anos, né? Faço parte da Liga, sou o tesoureiro e também sou o atual presidente da Abanfare, Associação de Bandas, Fanfarras e Regentes de Pernambuco, né? Trabalho com duas bandas atualmente, sou maestro de duas bandas, a banda marcial Senador Nilo de Souza Coelho, e também a fanfarra simples Heróis da Restauração. Né? Aqui, nosso trabalho, né, ultimamente tem sido voltado para o online, né? Tudo muito direcionado por conta dessas medidas de precaução, né? Mas com foco, né, em poder melhorar cada vez mais e poder estar sempre atuante. Olha, Maurício, muito obrigado. Vamos lá. Maestro Graziani, como que tá Maringá? Tá calor? Olá, boa noite a todos. Aqui da mesa. Tá um pouco calor aqui. Tá Já certo. tive, mas tá mais ameno porque esses dias nós tivemos aí uma semana de 40 graus, 42, 43 aqui. Foi Isso é triste o papo negócio. regional, viu, amigos? Vocês não se assustem, porque, obviamente, no Paraíba, em Pernambuco, é muito mais quente, né? Mas é que aqui no sul tem essa diferença que Curitiba e Maringá é perto, mas Curitiba é uma fria, né? E Maringá é calor. Continue, Graziano. Então, eu sou Graziano Moraes, eu sou formado em música, né, em licenciatura em música pela Universidade Estadual de Londrina. Eu sou regente da Orquestra de Metais Som da Banda, antiga Banda de Metais Branca da Mota Fernandes. Eu trabalho com música, né, como instrumentista e regente, professor de instrumentos desde 1995, 25 anos aí na estrada, né? E estou no meio de bandas e fanfarras há 31 anos. Então, comecei bem molequinho lá, com 11 anos, né, em 89. Então, faz um tempinho aí que eu estou na estrada. O trabalho aqui do Projeto Som da Banda, do qual eu sou coordenador artístico e regente dos grupos principais, vamos dizer assim, da instituição, atender crianças e adolescentes socialmente carentes, né? Isso é nosso trabalho aqui e poder oferecer de forma gratuita essa formação na área de música, né? Com instrumentos de sopros da família dos metais e instrumentos de percussão, tanto erudito, quanto rudimentar, quanto popular, e a parte de dança com corpo coreográfico e com as balizas. Bacana, Graziani, é isso? Então vamos É lá. isso. Então eu queria aproveitar e chamar o maestro Ramon. Maestro, a palavra é tua. Olá, boa noite a todos dessa reunião virtual. Meu nome é Ramon Diego, eu sou licenciado em música pela Universidade Federal da Paraíba, bacharel, e pós-graduado em educação musical. Toda a minha trajetória, acho que desde o início, enquanto instrumentista, meu instrumento é trompete, iniciei na banda de música da minha cidade,
pouco tempo depois já fui participar das bandas marciais. A gente sabe a questão de instrumental, né? Formação de instrumentos. Mas acho que da mesa aqui, acho que eu sou o mais novo. Mas uma grande trajetória nessas bandas e aqui na nossa região, o nosso trabalho é mais voltado para dentro das escolas mesmo. Então, nesse projeto no qual que eu perpetuei toda a minha trajetória, eu comecei como aluno, fui fazer o curso superior, entrei como docente, aí participei do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, técnico, até chegar na parte da coordenação. Então, toda essa trajetória, paralelamente a isso, minhas atuações nas orquestras, Orquestra Municipal da cidade, Orquestra Estadual, Orquestra Jovem, durante todo o período acadêmico, né? Faz parte aqui do curso. E, atualmente, eu estou presidente da Merifa, que é a Associação de Bandas aqui do estado da Paraíba. Temos a banda dentro do projeto de bandas escolares, temos a banda dos professores, que é a OMPPB, formada pelos professores do quadro, na qual eu estive até antes da pandemia como maestro, hoje estou como espala, um instrumentista da banda, por opção, mesmo assim, questão de demandas mesmo. E atualmente me dedicando às bandas, no que se podemos dizer, de estrutura, de eventos, de toda essa área do EAD, né, na situação que a gente está vivendo hoje. Então, basicamente, ultimamente, é isso, dedicando às bandas escolares, aos alunos, através da Merifa, através da coordenação de bandas do Estado. Bacana, Ramon, obrigado. E também temos aqui o maestro Cepé, que também é vice-presidente da OMB do Rio Grande do Sul, além de ser também da banda municipal, né? De Porto Alegre, né? Isso também. Cepé, a palavra é tua. Boa noite a todos os amigos aí, os colegas aí. É um prazer a gente estar aqui, né, compartilhando esses momentos com todos. Bom, meu nome, como já foi dito, é Cepé Araju, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Eu trabalho aí um pouquinho de tempo aí, eu acho que eu sou um dos mais... Não vamos chamar de velho, né? Senão vai ficar ruim. A gente é um pouquinho mais antigo aí, que é geral, o pessoal aí. Eu trabalho com Vivo Bandas aí há 40 anos, né? Não vale perguntar a idade, né? Porque senão fica feio, né, gente? Tá? Mas a gente vem nessa trajetória aí trabalhando com bandas. Eu sou professor de música, ciências humanas, né? História, sociologia, antropologia, enfim, essa área. Trabalho com produção musical também para bandas. Trabalho para o IGAP, Instituto Gaúcho de Áudio Profissional, que tem o seu braço voltado para a produção artística musical voltados para bandas, que é o Big Band Music Produções. Né? Trabalho como regente da banda municipal de Porto Alegre, né, na qual prestei concurso público aí há 20 anos atrás, um pouquinho mais, né? Eu fui músico militar também da Força Aérea Brasileira, por mais de 16 anos ali, mais ou menos. E nesse tempo aí todo a gente tem viajado um pouquinho, procurado sempre o conhecimento que é fundamental. E música, como qualquer outra ciência, como eu costumo dizer, ela está sempre em transformação, né? E nós temos que procurar esse aperfeiçoamento e procurar esse conhecimento dioturnamente, por assim dizer, né? Nesse tempo todo aí a gente tem procurado também trabalhar com as entidades também aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu presto consultoria técnica para entidades aqui, como a Federação de Bandas aqui do Rio Grande do Sul, a FEBARGS. Aqui nós temos algumas entidades que trabalham nisso aí, a gente tem mantido um contato bem estreito com eles aqui, que inclusive eu estava comentando com o Manuel uns dias anteriores aqui, que nós, né, algumas coisas que a gente vai colocar aí a posteriori, né, Manuel, algumas coisas que vêm acontecendo. E a Associação Gaúcha de Bandas, aqui também, que, né, foi fundada em 1997, na qual eu estava na primeira diretoria, né, e outras entidades aqui, como também a Agência de Bandas e Fanfarras do Litoral Norte, enfim. Então, nesse tempo todo, a gente tem
trabalhado nesse meio de bandas, não só por uma questão profissional, mas, antes de tudo, por um amor e convicção que a gente tem, né, no poder da música enquanto agente transformador social. Eu acredito muito na música, né? Às vezes, a música, historicamente, nem foi sempre usada de uma maneira, digamos que salutar, mas ela tem isso aí dentro do seu próprio espírito. Eu acho que cabe a nós, seres humanos, utilizarmos ela com amor e carinho. Eu acho que era isso, mais ou menos, para a gente dar uma abertura aí. Obrigado, Manuel. Eu que agradeço. Olha, amigos, é uma bela arrancada. Eu me sinto muito bem tendo colegas aí realmente experientes na área. Eu sou historiador e musicólogo sem formação na área, né? Alguns sabem disso. Eu montei o Museu da Música do Paraná, né? Lancei o livro da história da música paranaense, e é uma prática minha desde adolescente, sempre apaixonado pelo trabalho com a música, mas eu sou cientista político de formação. Então, quando eu penso em políticas públicas, em música, eu penso no mesmo assunto. A gente está vivendo sempre com a música a reboque da indústria cultural, da mídia, da música que para muitos é considerada de mau gosto. Eu não aprendi com o mestre Valtel Branco, que foi meu professor, que é discutível que é de bom gosto ou mau gosto, mas indiscutivelmente a indústria da música ela domina esse espaço de uma maneira muito forte. São essas músicas mais bobas, no geral, né? E a gente sabe que isso não ajuda com a educação musical, apesar da música estar em tudo. Até no mercado, se você entra, tem música até excessivamente, às vezes, né? Mas a formação musical, no Brasil, o primeiro contato que as pessoas têm, raramente em casa, porque não tem uma tradição da house music, como, sei lá, na Alemanha, né? Alguns países do norte da Europa têm uma tradição diferente, o hábito e a prática da música na vida das pessoas, mas tem nas festividades. O Brasil é um país muito festivo, e as bandas e fanfarras têm um papel fundamental nesse desenvolvimento, assim como as igrejas, né? Mas o Brasil, é bom a gente ter aqui colegas também da área de história, que conhecem também de história, porque a primeira organização legal que a gente teve no Brasil, juridicamente, né, uma lei que começa a apontar para essa estruturação da música no Brasil, ela surge justamente com a vinda do Dom João, pouco mais de 200 anos. Então, quando ele chega no Brasil, ele institui uma coisa que era prática em Portugal, que é uma lei que determina que tem X número de músicos por corporação militar. É a primeira lei que a gente pode dizer que tem, tratando de música no Brasil, data um pouco mais de 200 anos. Então, fora isso, a formação brasileira era na igreja, né? Mas na igreja, nesse caso, católica. Então, tinham lá os corais, né? Toda a parte de formação de música religiosa. Mas as bandas são, pelo que a gente conhece, pelo que a gente conversa com todo mundo, em muitos lugares a única experiência, a única possibilidade de se ter acesso real, social, com as festas públicas, com a educação, com maestros e com outros alunos para você poder praticar. Né? Porque ou você compra um equipamento, tem dinheiro, compra uma guitarra, né? Você tem dinheiro, você compra, monta uma banda. Mas para a maioria das pessoas, a experiência que se tem, a primeira, são as bandas e fanfarras, são os projetos sociais, são os projetos educativos, são os projetos de município. E já abordando isso nesse sentido um pouco mais de município, né, e de organização, eu já passo a palavra para o Reginaldo de novo, sabendo da Liga, sobre essa questão que você percebe, né, sobre essa importância das bandas, né? E hoje a Liga, né, o papel da Liga de Bandas e Fanfarras, essa questão também da representação. Fala um pouquinho sobre essa importância das bandas, por favor, e um pouquinho da Liga também. Olha, veja bem, existe uma certa confusão por parte até dos governantes de achar que bandas e fanfarras atuam somente na questão social da coisa. Não, isso
equivocadamente assim, uma confusão de governantes. Tá? Existe esse ponto? Existe. Inclusive, a semana passada, eu precisei de um depoimento de um aluno meu, que hoje ele está fazendo mestrado na Suíça, e ele apontou nesse depoimento que era importante. Eu estava finalizando um projeto para o governo do estado, e era importante o depoimento dele para que a gente pudesse enriquecer, porque era um dos parâmetros de avaliação do projeto. E ele disse justamente isso: a questão social é muito importante. Sim, de fato, a gente tem a função social na vida do aluno, na vida da família do aluno, mas tem um outro lado também, que todos esses que estão aqui hoje se preocupam muito, muito com a questão técnica, de privilegiar a questão técnica dos projetos. Esse é o grande diferencial que talvez o governo não reconheça. Aliás, ele até reconhece, mas existe um problema que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a questão financeira da coisa, de mandar, né, de jogar para o meio de bandas e fanfarras aquilo que eles julgam, às vezes, até por questões técnicas, eles julgam que vai ser usado no ensino de música. E nós estamos num nível muito, muito acima. O trabalho hoje da LBF, a Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, é atuar no social? Sim, evidente. E esse é o berço da gente, é dos principais pilares. Mas a gente também se preocupa muito com a questão técnica, a questão mercadológica, de como as nossas corporações pelo país vai conseguir, com um valor mais adequado de mercado, porque hoje você conseguir um material, um instrumento musical de qualidade é muito difícil, é muito caro, é muito fora de acesso para a maioria das corporações do Brasil. É muito difícil. O nosso mercado nacional, ele sofre, né, padece de meios de produção que acaba encarecendo um produto que, de certa forma, não atende, na verdade, de maneira deficitária a nossa área, o nosso meio de bandas e fanfarras. Então, a gente, às vezes, tem que buscar no exterior alguma forma de, pelo menos, equilibrar o que o nosso bolso consegue pagar. Aí aparece o mercado chinês, né, que ele produz em larga escala uma qualidade bem inferior do que nós necessitamos, mas é o que dá para o nosso projeto adquirir, e aí a gente fica aquém, né? Fica distante das Reginaldo, deixa eu só fazer uma parte, porque a gente já vai voltar nessa coisa de instrumento, Perfeito. Inclusive do acesso, porque essa coisa do acesso é muito importante. Bacana. Equipamento, né? Porque vai ter a banda como? Tem que ter equipamento, Exato. Né? Uhum. Mas tem uma coisa curiosa na tua primeira fala ali que eu fiquei pensativo. Então, você poderia me dizer, eu quero saber também a opinião dos outros, a importância, então, está na educação social e no mercado. Porque quando a gente fala de mercado, a gente fala também da cultura. Seria isso? Porque na cultura, essas bandas são importantes também nas cidades. Pelo interior do Brasil, nem sempre se tem acesso a grandes apresentações. Quem que se apresenta nas festividades das cidades, né? Então, seria aí pelo menos social, educativo, cultural e mercadológico. Nós temos pelo menos esses 4 aspectos como importantes, e aí tem para as bandas, que é o técnico, que é o próprio desenvolvimento, a competição, o aprimoramento. Ou Sim. teria mais aí aspectos importantes? Olha, Manuel, eu vou dizer para você e meus amigos me ajudem. Eu acredito que toda a área a gente tem um braço da Bandas e Fanfarras, quer seja na educação, né, nas secretarias de educação, na cultura, na assistência social, porque muitos projetos eles estão vinculados à assistência social, Secretaria de Assistência Social, no esporte, no turismo, no lazer, na juventude. Olha a importância que é bandas e fanfarras no nosso país, né? Hoje eu tenho que admitir que nós temos alguns estados que descobriram a receita
e de atrelar, porque é muito importante. A gente não pode estar distante da política. Hoje, o nosso amigo Maurício, que representa o estado do Pernambuco, ele pode dizer posteriormente que realmente bandas e fanfarras têm que estar atrelada aos meios políticos. Eu já tive a felicidade de estar em Pernambuco por 3 vezes e sempre, em qualquer tipo de apresentação, nós temos lá uma banda, uma fanfarra representando o município, representando o estado, né, nas festividades. Isso é importantíssimo, é importantíssimo. Além da integração, né? A gente falar que isso é importante, porque o aluno, ele tem a escola de formação, mas não adianta a gente ter uma escola de formação e não poder mostrar o nosso produto meio ou produto final para a população, né? Todo mundo quero ver a banda passar. Também de integração, sabe por quê, Reginaldo? Porque também tem um intercâmbio, né? Porque as bandas promovem também viagens, trocas de experiências, muito conhecimento da cultura brasileira e regional, né? Eu queria só lembrar vocês, antes de passar a palavra para mais algum dos maestros, que nós estamos aqui no programa, esse programa que a gente grava junto com o Observatório da Cultura, se chama Economia Política da Música, né? Ou seja, a gente também está ligado que a música é muito importante para a economia e a relação da política, no sentido da estrutura social, das políticas públicas, né? E essa parceria aqui com o Observatório da Cultura do Brasil, aqui agora, junto com o Conecta 2020, o Música e Mercado, estamos aqui falando com os nossos amigos o Reginaldo, Maurício, Graziani, né, maestro Cepé, maestro Ramon, todos os nossos colegas aqui maestros. Eu queria passar aqui a palavra rapidinho também para o Maurício. Maurício, me conta um pouquinho também sobre essa importância na cultura. Como que é em Pernambuco que tem Maracatu, tem vários fóruns setoriais, regionais, de várias expressões culturais e matrizes pelo interior. As bandas têm uma vivência, uma importância cultural, ela está enraizada na cultura tradicional também? Sim, a nossa cultura é muito forte, né? E as bandas, elas estão diretamente relacionadas a todas elas, principalmente, né, as orquestras de frevo. A maioria das orquestras de frevo no estado de Pernambuco, os seus participantes, os seus músicos, eles são oriundos, né, das bandas marciais, né? E nós ficamos muito orgulhosos em ver que as bandas, elas têm uma contribuição muito significativa na cultura pernambucana, não só nas orquestras, mas também nos maracatus, né? Ficamos muito felizes quando os nossos alunos, ex-alunos, eles passam nos concursos. Então, endossar o que o Branco falou, né? Essa questão do papel social que a escola tem, mas o papel, as bandas têm desenvolvido um papel musical muito importante, né? Então, todos nós ficamos muito felizes quando vemos nossos alunos passando em concurso público, tocando com artistas famosos, né? E queria fazer uma ressalva também e dizer que a quantidade de músicos hoje que estão fazendo conservatório e, posteriormente, indo para a academia, né? Indo para a faculdade, fazer licenciatura em música, é muito grande. E isso, com certeza, as bandas têm um papel muito significativo. Bacana. Obrigado, Maurício. Me diz uma coisa, Graziani. Eu noto que você também se preocupa muito com tanto a questão da educação quanto a questão técnica. Essa capacitação, ela se dá muito também dentro da banda? Existem outras formas de capacitação em conservatórios, institutos privados? Como que se dá essa capacitação hoje? Como que é esse trabalho das bandas para esse desenvolvimento? Porque, como vocês comentaram, não é só na escola, né? Ele é para além da escola. Então, a minha realidade aqui em Maringá,
é de que nós formamos esses músicos, damos todo o preparo para eles seguirem carreira. Músicos e dançarinos. Nós damos o máximo de formação para eles e eles vão para a universidade cursar música ou cursar aí educação física, quem faz baliza, né, ou o corpo coreográfico, eles já saem prontos do projeto Som da Banda, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, como tem Prudente, né, Reginaldo, a questão de que o menino está na banda marcial, mas também tem o conservatório, e aí ele vai também estudar no conservatório para se preparar mais ainda para a vida musical, né? Aqui em Maringá não se faz isso, porque nós não temos uma escola de música municipal, como, por exemplo, tem Prudente, ou como tem, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo é o berço das bandas de fanfarras, onde tem a Tom Jobim, né, onde o pessoal vai para estudar com os grandes músicos, né, e vão se formar para estar indo tocar numa USESP, fazer parte das orquestras, como que é? Das clínicas de formação da USESP, ou enfim. Eles têm essas possibilidades. Mas aqui, como nós não temos, nós primamos para que os nossos alunos saiam preparados para fazer qualquer prova no Brasil, na área de música ou na área de dança, para que eles passem e que eles vivam. Como já tivemos vários alunos que hoje são especialistas em educação musical, são especialistas em educação especial, né? E que saíram do projeto Som da Banda. Isso é muito legal. Então, tem uma preparação aí também para a vida na formação superior e até para pedagogo, né? Então, quer dizer, ele também é um caminho para seguir nesse avanço na própria formação. Eu acho muito importante essa informação de que para além da escola, também vai passar para a vida, para a universidade, para a profissão, né? Isso. Eu queria emendar já essa questão junto com o Ramon, porque o Ramon também é presidente de liga regional, né? E o CEPE, depois eu também vou puxar o CEPE sobre isso. Porque eu queria saber uma coisa, como que se dá essa organização? Porque são muitas bandas pelo Brasil, eu nem sei se existe um número. Alguém pode me dizer hoje se existe um número aproximado de bandas? Existe uma estatística sobre isso? Vocês têm algum dado sobre isso? Tem sido feito um levantamento, né, a nível estadual. Cada estado está tomando conta do seu para a gente criar um censo aí a nível Brasil, mas eu acredito que ainda não tenhamos. Né? Mas se você considerar que ao menos cada município possui uma banda ou uma fanfarra, multiplicando pelo menos pela 5 mil. quantidade. Pelo menos 5 mil. É isso aí, é muita gente. E Ramon, essa representação tem ligas regionais, tem a Liga Nacional, tem esse movimento agora, né, da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras. Como que se dá essa organização de chegar nas bandas, de fazer essa ponte, de se estruturar, e como que dialoga com as outras organizações também, né? A gente também tem aqui representante do MB, existem os sindicatos. Como que vocês dialogam, né? Exatamente. Uma situação interessante está acontecendo aqui no momento. A classe de dançarinos e professores de música se reuniram agora para dialogar com os candidatos, né, que pleiteiam aí a questão da política agora momentânea. Isso foi um movimento que unificou essa classe. No caso, a gente aqui no estado da Paraíba, nós temos a esfera municipal, a esfera estadual, e isso acaba tendo algumas intervenções políticas, essa coisa toda. E acaba atrapalhando, às vezes, o processo. Mas com essa situação atual, política, acabou que a categoria se uniu para uma melhoria da classe. E a associação entrou no meio para esse diálogo, como o interventor disso tudo, né?
chamando, fizemos live ultimamente agora com todos os candidatos da cidade aqui. Fizemos uma carta compromisso com alguns pontos que foram levantados por toda a classe, reunião dos fóruns foram criados aqui, e está tendo todo esse diálogo. Essa ponte está funcionando muito bem ultimamente, e eu vejo que a categoria, enquanto classe, está bem unida. E aqui no estado da Paraíba, é bem interessante, pegando esse gancho do Graziani, é que no nosso projeto a gente tem de 115 bandas marciais em todo o estado da Paraíba. E dessas 115 bandas, eu não sei se em outros estados, não sei falar, desculpa até de tão leigo que seja no momento, mas a questão curricular dentro da escola ainda não foi implantada, né, na educação. Essa questão do aluno no ensino fundamental, os primeiros anos, no médio, e toda essa coisa. E essa preocupação caiu em nossas mãos agora, por termos bandas no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no médio. E é sabido aqui para todos que para o ensino superior existe essa lacuna, né, que a gente é exigido dentro da universidade um conhecimento prévio para que possa ingressar. E o que acontecia é que, de fato, nas bandas, por não existir um currículo, a disparidade era grande, dependia muito do aluno, a vontade dele querer aprender, para que ele pudesse dizer, vou querer prestar um vestibular para música. E na criação desse currículo, a gente vai conseguir equiparar e que todos os alunos possam chegar ao término do ensino médio com o mesmo conhecimento, vamos supor, e que seja mais uma opção dentro do mercado de trabalho, porque o aluno termina o ensino médio, ele pode fazer o curso de matemática, ele quer fazer medicina, mas para ele fazer música ele vai ter dificuldade, porque ele não vai ter o conhecimento necessário para ingressar no curso. Então, hoje o nosso trabalho, nessa parte mais pedagógica do ensino da música, é essa criação do currículo, esse currículo de ensino, né, do Fundamental 1, o aluno ele deve conhecer até aqui, a musicalização infantil, Fundamental 2 até aqui, ensino médio até aqui, e não ter a necessidade dele ter que buscar um curso à parte para poder fazer música. E muitas vezes ele desiste de fazer por chegar na universidade e se sentir fora da caixa, vamos dizer dessa forma. Hoje o nosso trabalho está mais voltado nessa área, para essa criação do currículo, então junta com toda a categoria, né, com todos os professores de dança que temos aqui, e o nosso empenho hoje está mais em cima disso. E no estado a gente tem para suprir essa necessidade, vamos dizer, momentânea, temos uma equipe de professores, um professor de trompete, um professor de trombone, os instrumentos que tem dentro das bandas de metais, já dedicado para aquele aluno que está no ensino médio, e ele já optou em fazer o curso superior em música. Então, ele tem um professor à parte para aquilo ali. Temos essa escola de música. E hoje, o Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba, eu posso dizer, sem medo de errar, que 80% dos alunos da área de metais são oriundos das bandas. Hoje, as bandas marciais estão alimentando o Departamento de Música, de fato. Enquanto estava como professor de trompete lá da escola de música, e um período, acho que eu tinha 15 alunos, passaram 8 no vestibular, ou seja, mais de 50%. Os demais não tinham idade, ou não estava na hora, estava terminando o ensino, os estudos, mas é um número de trompete só. Eu fiquei abismado na época. Então, ou seja, é um mercado que está em ascensão, é uma área que está em ascensão, precisa realmente ser vista, é uma cultura de massa que está precisando ter um olhar. E a gente está aí. E Ramon, então, dialoga com as entidades, com as prefeituras, com as universidades, ou seja, existe uma integração aí em vários níveis institucionais, então, também, né? Já tivemos eu vou passar a palavra rapidinho para o CPE, a gente já volta nisso, e vamos voltar na educação musical também, viu? CPE, maestro, me diz uma coisa, e como que fica essa relação entre ligas e a necessidade também de profissionalização? Afinal, a gente tem a 3857, 1960, existem os sindicatos, existe a Ordem dos Músicos, e em alguns estados dialoga, outros não dialoga. Existe uma questão de que com a DPF não ficou claro a obrigatoriedade, mas a gente sabe que se vai fazer um show internacional tem que ter a carteira.
a gente sabe que para ter aposentadoria, registros também. Como que pode se dar esse diálogo institucional, por exemplo, com a ordem, com sindicatos e também as dificuldades que existem dentro disso, né? Bom, indo diretamente assim, mano, nessa questão, primeiramente eu gostaria de colocar que eu vejo com muita, eu acho que eu vejo como uma evolução, né? Essa atualização, digamos por assim dizer, que é a OMB, essa iniciativa da criação dos departamentos de música dentro dos conselhos regionais, né? Eu acho que isso aí já foi um avanço. Um outro avanço que nós tivemos aqui é a carteira expedida para o regente de banda, né? Que era uma coisa que nós não tínhamos essa categoria, né? Hoje que também é uma realidade e uma possibilidade dentro das regionais. Independentemente dessas situações, o que nós percebemos infelizmente, é uma grande desinformação por parte do próprio músico, do profissional atuante. Isso a nível profissional, estamos falando isso aí, né? Nós temos essas experiências, né, né, que dizem respeito na questão formativa, né, que eu também teria inúmeras aqui, né, que já trabalhei com projetos né, desse caráter aqui no Rio Grande do Sul e fora também, né, e algumas experiências assim, fora do país, mas indo especificamente na questão dessa interligação, ela abriu essa possibilidade. A criação dos próprios departamentos, ele abriu essa possibilidade desse diálogo. Aqui no Rio Grande do Sul, o que nós fizemos? Assim que nós conseguimos estabelecer essas questões, né, que isso é tudo muito recente, né, ainda que seja muito recente, já deu tempo para a gente montar um diálogo muito salutar com as entidades aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Aqui nós temos 3 grandes entidades hoje legalmente estabelecidas, né? E aí eu friso essa questão legal, porque muitas vezes que a gente vê, não é só aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que, né, que isso aí acontece em todo o Brasil. Né? As entidades elas têm uma grande dificuldade em se manterem legalmente ativas. E isso, muitas vezes, torna como um empecilho para que elas possam, inclusive, ter acessos né, a fundos, enfim, uma série de coisas. Né? Não vamos entrar por esse caminho. Mas aqui a gente conseguiu estabelecer, inclusive, o que nós chamamos de um pacto. Nós fizemos um pacto aqui entre a Federação de Bandas do Rio Grande do Sul, a Associação Gaúcha de Bandas e a BML Norte, a Agência de Bandas e Fanfarras do Litoral Norte. No sentido de estabelecermos aqui, primeiramente, assim, um calendário unificado, respeitando as atividades, né, de todas. Nós conseguimos aqui, inclusive, algumas reuniões com setores políticos e do setor executivo também. Nós tivemos aqui, agora, mês passado, uma reunião com a própria secretária aqui de Estado da Cultura, né, no sentido de levarmos essas problemáticas que agora, na verdade, o que nós tivemos aqui foi um acúmulo desses problemas que nós já vínhamos enfrentando, as dificuldades de importação de instrumento, dificuldades, né, de remuneração de profissionais, né, essa, digamos, entre aspas, desvalorização, inclusive, do setor pedagógico, né, minimizando para, muitas vezes, a gente ver a questão, ainda abrindo um recorte dentro dessa parte pedagógica, nós testemunhamos muitas vezes aquela coisa assim meio que largada secundária, né, da formação, né, de novos músicos, de novas gerações de músicos, né? Então nós levamos essas demandas e justamente os próprios eventos que movimentam a economia, o mercado, e não somente digamos assim, a mercadologia propriamente dita ligada diretamente à música, né? Porque o nosso setor, até como estava frisando antes ali, ele se interliga com vários outros, né? Desde as questões culturais, turismo, a própria economia de uma cidade, todo evento que tu programar dentro de uma cidade, tu vai trazer aí, aqui nós temos eventos aqui com mais de 40 bandas, a gente coloca aqui mais de 2.000
2.500, 3.000 pessoas, de participantes, né, efetivos, fora público, né, médio, dentro desses eventos. Então, tem toda uma questão econômica que também é gerada dentro disso aí. E nós procuramos interligar esses movimentos e interligar essas falas, no momento que nós tenhamos uma fala única, né? E para que a gente possa, muitas vezes, inclusive, sensibilizar os nossos governantes, né? O próprio setor privado, para que atue e possibilite, né, a própria sensibilização governamental no sentido de desburocratizar, né, as possíveis ações, né? Porque hoje a gente vê uma grande dificuldade também de entidades que são ligadas diretamente a uma banda, por exemplo, uma banda que tem uma associação, ela enfrenta também dificuldades administrativas para poder gerar tudo isso aí e para poder se manter legalmente ativa, né? Isso também é uma problemática que a gente tem testemunhado, né, e visto aqui. Então, nós estamos procurando fazer essas interligações, né, com setores, né? E eu acho que agora, com a possibilidade de nós tenhamos aí um futuro seminário, aí, eu acho que é fundamental para que nós possamos, digamos assim, afinar essa fala, né, e afinarmos essas demandas para que nós podemos, num futuro não distante, estabelecer uma política pública dentro do país, né, e desse gerenciamento possível, porque, inclusive, eu teve uma reunião bastante preocupante que nós tivemos aqui, e eu cheguei a uma triste conclusão: se nós não conseguirmos gerar, né, uma nova performance, uma nova perspectiva, infelizmente, eu acho que no futuro não distante nós estaremos aí afadados aí aos estudos arqueológicos, né? Porque o nosso setor de banda, na verdade, ele vem encolhendo as possibilidades, né, de abrangência, a despeito todo dessa questão social, pragmática, né, de fundamento, de formação do próprio cidadão, do próprio jovem, que amanhã depois, né, agora a gente está no momento político, então, por que não dizer também, no momento que amanhã depois ele vai ser, né, o próprio decisor das vontades governamentais, enfim. Então, para que a gente possa gerir também, contribuir para que tenhamos cidadãos concisos, é importante que a gente mantenha esse setor ativo. E nós estamos enfrentando uma grande problemática. Inclusive, eu disse até numa reunião: olha, nós somos os primeiros a parar. E, com certeza, indubitavelmente, seremos os últimos a retornar às nossas atividades. Então, aproveito, para puxar... Sim. Pois não, Manuel, perdão. Eu aproveito para puxar essa questão, que realmente essa crise, a gente vai tocar mais um pouco nisso ao final, mas isso realmente ampliou todas essas questões que já eram problemáticas, né? Mas eu vejo aí a importância da sua fala, como essa questão de como tem papéis diferentes as associações, as fundações, as prefeituras, existe o papel do sindicato, o papel da ordem, e isso daí é o que dá realmente uma unidade e força para o todo, né? Afinal, se existe... Manuel, só para completar e para deixar bem claro... é mais fácil para trabalhar, né? Claro, só para completar, bem fundamental, bem nesse trecho que tu falaste agora, a questão da ordem dos músicos, ela é uma autarquia federal e muitas vezes é desconhecida pelo próprio músico, não é? Ele é digamos assim, um agente que é desconhecido, né, da sua plenitude, da sua legalidade perante a atividade musical. Então, e o isso seu papel, também... né? E o papel da ordem, né? Porque as pessoas exatamente. Coisa quando é só olhar para os outros conselhos federais. São 27 conselhos federais. Quem olhar para o conselho de classe dos médicos ou dos advogados vai entender melhor o que é o papel da ordem. E acontece muito que os próprios músicos olham e não entendem que é isso, né? A ordem dos músicos é um conselho de classe. Logo, olhem para a OAB, olhem para o conselho médico, que vocês vão entender qual é o papel do MB, né? Você pega, vou passar a palavra aqui rapidinho. Exatamente.
Maestro Maurício, tudo bem? Eu queria aproveitar a fala do Ramon e também as anteriores para puxar esse aspecto da educação, até porque você é da banda Nilo Coelho e também da fanfarra Heróis da Restauração. E aí me conta uma coisa sobre isso. Vocês sentem esse impacto da precariedade da aplicação da lei da educação musical? Porque essa lei, eu tive orgulho de estar lá na sala, no Senado, no dia que isso foi discutido e aprovado. Eu estava lá, convite da professora Magali Kleber, ali de Londrina, amiga do Graziani, que está aqui, né? O Felipe Radsetti, puxado esse carro lá da lei. E eu estava lá em 2006, né? E fiquei numa esperança enorme. E daí veio a lei e teve o veto do artigo 2º, que era professor formado para dar aula, né? Não ficou obrigatório, já ficou precária a lei. E essa aplicação parece que não chega. Como que você entende essa questão da educação musical, dessa lei, e de como poderia aprimorar, qual que é a função dela, inclusive qual é o papel das bandas, afinal, né? As bandas também fazem parte desse processo, direto ou indiretamente. Maurício, a palavra é tua. Certo. Eu gosto muito de trabalhar com a formação, né? Em ambas as bandas que eu trabalho, a gente vai nas salas convidar os alunos para que eles possam ter aula de música e também as outras coisas que tem que ter na banda, disciplina, ordem unida, essas coisas, né? Em relação ao que você perguntou, eu criei um projeto aqui para a prefeitura do Recife, né? Onde o maestro, o professor, ele entrava em sala de aula para dar aula com os conteúdos básicos que é necessário para a formação musical do estudante, né? Desde do primeiro ano, onde você trabalhava a propriedade do som, você trabalhava aquela coisa, elementos da música, né? E a partir e no segundo ano você já via outro tipo de assunto, para que ao quinto ano, quando ele chegasse no quinto ano, ele já tivesse uma bagagem, né? E ingressasse já na banda com um certo conhecimento musical, que ele soubesse distinguir uma clave de outra, né? Que ele conhecesse as notas na linha, nos espaços, enfim. Então, esse projeto ele foi muito bacana aqui em Recife, né? Aqui em Recife, nós começamos esse projeto com 12 escolas, foi em 2018, né? E em 2019 iria passar para 24 escolas. Mas aí, como não teve um orçamento próprio para isso, então a gente não conseguiu dar continuidade nesse projeto o ano passado, né? E Maurício, o que me uma levou... coisa, e como disciplina, é difícil, né? Na verdade, a maior parte das escolas não estão tendo realmente como disciplina, né? A música, apesar de ser lei, né? Sim, e foi baseado na lei, né, que eu sugeri, né, esse projeto, né, porque o que a gente via nas escolas era meio que burlar a lei, né? Os professores de arte, né, os professores, eles inclusive decoravam CDs, né, fazia coral com CD, enfim. Então, muitos deles não tinham nem ritmo para passar para né, nenhum tipo de conhecimento musical, então era muito difícil. Então, vendo isso, né, eu sugeri que a gente trouxesse para a sala de aula pessoas qualificadas, né, músicos que podiam desempenhar esse papel, inclusive pensando na inclusão, né, porque nós trabalhávamos também com os alunos que tinham qualquer tipo de deficiência, né? A gente contratou professor, músico específico para poder dar esse tipo de aula, sabe? E esse professor ele era itinerante. E era um projeto muito bacana, que infelizmente não teve condições
de acontecer em 2019 e 2020, com essa pandemia, muito menos. Mas espero que em 2021 a gente consiga fazê-lo, né? Isso aí eu estou falando na esfera municipal, né? Que foi muito bacana, foi muito bem visto pelos gestores e pelos alunos, né? Porque quando trata-se de música, os estudantes eles ficam encantados, né? Eles gostam. A gente levava a flauta doce, o instrumento prático era a flauta doce, né? E para os menores, cantiga de roda, sabe? A gente fazia também o resgate da cantiga de roda. Era um projeto muito bacana e eu acho, né, a minha visão é a seguinte, que nós deveríamos levar esse tipo de projeto para todo o estado, né, todo o país, para que os estudantes eles tivessem realmente a possibilidade, né, a oportunidade de aprender música desde pequeno, né, e de uma forma como deve ser aplicado, né? Porque a gente sabe que nas bandas existe uma certa pressa, né? Eu digo que você termina amadurecendo de carbureto, né? Porque você pula várias etapas para você poder chegar no produto final. E quando você tem um projeto como esse, que você vai seguindo etapa por etapa, assunto por assunto, né, falando pausadamente, explicando várias vezes, eu acho que o resultado ele é muito maior e melhor. Perfeito, porque tem a sensibilização inicial, mas depois tem a teoria e tem a prática. Sim. E realmente parece que se queima etapas, tem uma descontinuidade dentro das escolas. Eu queria lembrar vocês aqui que nós estamos, então, aqui no Observatório das Políticas Culturais, Programa de Economia e Política da Música, no evento Conecta, parceria aqui nesse evento fantástico aqui no 2020, também com Música e Mercado. E hoje recebendo aqui membros da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, maestros de vários estados brasileiros, da Ordem dos Músicos também. E eu queria passar de novo a palavra para o Reginaldo por um assunto lá no início, que a gente já tinha conversado, né, Reginaldo, dos instrumentos. Mas além dos instrumentos, existem dificuldades, outras. Existe o problema do acesso ao equipamento, o fomento, né? A Funarte chegou a fazer programas de capacitação e de investimento e até de compra de equipamentos. Eu me lembro lá quando eu era conselheiro, na década passada, tinha aqueles programas da Funarte, aí lançava editais problemáticos, recursos que a gente não ouvia falar que se tinham sido aplicados efetivamente. Então a gente vai vendo uma série de situações, né? Então tem a lei de educação musical precária, existe essa questão dos equipamentos que são caros, difíceis, né? Conte um pouco sobre algumas questões principais que hoje você sente que são importantes para a gente pensar em qualquer tipo de diagnóstico para o setor. Se a gente fosse fazer hoje um diagnóstico, quais são os pontos principais que você vê que hoje tem que se pensar para a questão das bandas e fanfarras? Olha, a complexidade em relação ao mercado de instrumentos musicais no Brasil é bem delicada, bem delicada. De um lado, nós sofremos pelas questões das políticas, né? Quando algum estado ele tem a sorte, né, de conseguir fornecer, as corporações conseguem aí aquisição desses equipamentos, infelizmente falta um lado técnico dessas pessoas que são responsáveis, né, pela compra. Então, padece muito as questões de qualidade técnica de uma escolha voltada realmente para um material que possa atender bandas e fanfarras. Não é simplesmente comprar um lote de qualquer coisa e encaminhar, porque possivelmente isso vai virar sucata. O Graziani está levantando a mão lá. Quer complementar alguma coisa, Graziani? A gente tem um problema que está dentro da 8666, né? A lei das licitações. Isso a gente precisaria mudar, né? Para a questão das artes, em específico a música, para aquisição de equipamentos, porque
assim, a China, como você falou lá no início, eles produzem em larga escala, mas eles não produzem com qualidade. E é isso que está chegando, né? Onde a Porque gente tem ali instrumentos que têm ela problemas gigantescos de afinação, por exemplo, e que isso não contribui, quer dizer, é um desfavor para a formação do aluno, porque ele tem que fazer um esforço sobre-humano para tentar afinar e, na maioria das vezes, ele não vai conseguir afinar. Vou fazer um esclarecimento rápido, né, para o público que estiver assistindo e não souber o que é isso. A Lei 8666 de licitações, ela tem um dos itens lá que é menor preço. Então, é um dos aspectos principais do modelo de abertura de editais através dessa lei. Isso, em muitas áreas, pode ser bem interessante, mas na área de música traz esse prejuízo. Reginaldo, por favor, continue. Estou lembrando aqui, o CPE, ele comentou que faz parte lá da agência de bandas e fanfarras do Litoral Norte. Eu fui por 3 anos, né, nas sequenciais, avaliador. Um dos anos eu fui coordenador da agência, eu coordenei a equipe de avaliadores, e eu vi uma coisa muito importante, né, que cabe muito bem nesse cenário. Foi lá do Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa. Eu estive em Capão da Canoa, acho que há uns 3, 4 anos. E aí o Flávio, né, conversando comigo uma noite lá no jantar, ele falou: Reginaldo, veja bem, aqui o complicado é a gente montar uma banda marcial, é vender para o prefeito, para o governante, essa questão do alto custo de você ter uma banda marcial. Por quê? Ao passo que eu consigo aí, eu falo para ele, determinado trompete custa X. Não, mas pera lá, você vai gastar X em trompete, eu posso comprar 10 instrumentos, vamos supor, aquele instrumento, esqueci o nome agora, o tecladinho lá de Escaleta. Escaleta. A escaleta. Então, hoje, não que a escaleta seja um instrumento ruim, não, pelo contrário, tá, gente? Eu quero deixar claro que existem vários trabalhos. Mas, por exemplo, no trabalho de formação inicial, a gente começa lá com a criança, lá no fundamental, essa iniciação com instrumentos órfãos, os tecladinhos, né, sem acidentes. A gente passa por uma escaleta, uma flauta doce. Isso não é errado. E existem até categorias que contemplem hoje a escaleta, a lira, enfim, outros instrumentos melódicos simples. Só que isso não deve ser a saída para você economizar. Na verdade, deve ser um opcional na questão da musicalização. Dá até para fazer música com a escaleta, com a lira, dá para fazer, mas é necessário a gente pensar um pouco mais acima, porque se a gente, em se tratando de formação para os nossos alunos, um aluno que queira ingressar num conservatório, numa universidade, ele precisa ter acesso a um outro tipo de equipamento. E aí, voltando na questão mercadológica, se a gente não consegue ter um mercado que pelo menos consiga equilibrar, ter preços razoáveis para consumo, a gente não consegue consumir. E aí a saída, infelizmente ou felizmente, depende muito do tipo de projeto, é você comprar o chinês. O Graziani falou, realmente, padece, mas hoje eu penso assim, eu falo, olha, mas eu vou comprar um produto nacional que custa, hipoteticamente, tá? 20 mil reais, um instrumento. E aí eu tenho uma possibilidade de comprar um chinês por 9 mil. Hoje, eu já comprei muita coisa importada. Hoje, para a realidade de projeto que eu desempenho, eu vou pensar 2 vezes em comprar um importado, porque o mercado, isso é calculado ou em euros ou em dólares. Isso é muito complicado. Na atual conjuntura econômica, se a gente não começar a pensar nessas questões de uma isenção de alguns de impostos, alguma coisa que contemple, favoreça a compra de instrumentos musicais, a gente vai
ter bastante de coisas de pouca qualidade, isso influi consideravelmente no desenvolvimento técnico de nossas corporações. Reginaldo, Oi, Cepé? eu só queria colocar ali aquele parênteses que tu fez ali, a questão da licitação, né, as possibilidades, só queria deixar claro ali uma questão assim, ó, porque eu também trabalhei na esfera federal, no estado, né, municípios, né, sempre prestando concurso público. Eu sou servidor há 34 anos, né? Então a gente tem alguma experiência já com essa questão licitatória. O que ocorre muito, que a gente tem visto muitas vezes, e aí muitas vezes eu sou chamado para, inclusive, prestar, né, de esclarecimento, uma consultoria propriamente dita nessa área, é que quando tu faz a licitação, tem que estar muito bem especificado tecnicamente aquilo que tu quer. E a gente vê olha, tchê, é pior que paracetamol a coisa, entende? É tipo paracetamol. A coisa ficou genérico antes do próprio genérico. Então, tem de haver esse conhecimento por parte do profissional responsável que vai fazer a descrição técnica, e aquele que vai fazer o recebimento daquele equipamento ali, ele também tem que fazer essa aferição e comutado. É isso que muitas vezes a gente não vê. Eu sempre procurei tomar esse cuidado, né, para justamente não entrar nessa questão que tu estava levantando agora aqui. Só para ilustrar. Mas todos nós aqui somos clínicos. Na escolha, a gente consegue colocar algumas coisas, algumas características para fazer uma compra razoável. Mas quando essa compra ela parte do próprio governo estadual ou federal, que já vem aqueles kits, aí, meu amigo, porque eles não vêm buscar a questão técnica, eles vão, eu não sei se é um acordo com empresas, eu não sei o que acontece, é muito escuro, não chega ao nosso acesso, né? Mas é que assim, Reginaldo, é que muitas vezes ocorre que próprio, vou ter que falar, perdão, né? Eu tenho o hábito de falar as coisas, sabe? Alguns pseudo-profissionais que dizem conhecimento, né, de determinadas áreas. Tu vê um cara, por exemplo, que vamos fazer coisas que eu já vi, um cara da área de metais fazer especificação técnica para a área de cordas. Aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, há anos atrás, eu vi aqui. Aí, quando foi receber, olha, deu problema lá. A coisa foi parar. Isso daí é sorte. No Brasil, o que a gente sabe é que alguém que não tem nem formação nem administração pública, nem nada, é um assessor que ganhou um cargo político e que não é da área de música, vai cair no colo dele essa licitação. Então, quando a gente fala que alguém ainda é da música e fez, ainda é uma sorte. Porque se a gente olhar o Brasil profundo, a coisa é um pouco mais problemática. Eu queria passar a palavra rapidinho para o Graziani, porque ele estava levantando a mão, e aí que vocês também falem mais algum aspecto que faltou, que a gente daqui a pouco está indo para o final, de questões que vocês sentem que hoje também ainda é um problema, que a gente precisa estar de olho. Situações que são importantes aí para a questão de bandas e fanfarras, porque a gente fez hoje uma bela volta, falamos de várias coisas. Mas ainda, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, Graziani, comenta aí você primeiro. Então, tem esse problema, mas de que, às vezes, até o especialista, ele coloca a especificação que ele quer lá, da marca que ele quer e tudo, e aí chega o bendito do vendedor com um chinês que tem as mesmas características. E aí, o que acontece? Você tem que ficar com de menor preço. É triste isso. Por isso que eu vejo que a gente precisa mudar essa questão na 8666. A gente precisa, porque às vezes a gente tem o técnico que não é técnico, que faz de qualquer jeito para a licitação, e tem o técnico que faz e que é surpreendido com um instrumento de baixa qualidade que tem as mesmas especificações daquele instrumento que ele almejava de tal marca. Oi, Ramon. Uma das coisas que é bem interessante para essa área dos metais, em específica, é o handmade, né? O handmade é a característica que já vai elevando o nível do instrumento dos metais.
Não sei se, dependendo do valor licitatório, seria uma cláusula bem interessante para colocar nessas aquisições. O instrumento handmade, ele geralmente ele tem já é uma linha profissional, aí vai depender da proposta que você queira comprar, entendeu? Acho que aí é uma boa saída para isso todo. É sim, mas quando a gente trata de início, né, de um projeto, aí você não tem essa situação, né? Você quer, por exemplo, vamos falar de trompete. Você quer um Yamaha 3335, por exemplo. Tem um bendito de um chinês que tem a mesma característica de um 3335. Verdade. Graziani, me diz uma coisa, sinceramente, vocês acham que político que paga a conta, ele olha para a merenda escolar e olha para o instrumento musical e ele vê alguma diferença? Ah, não. Ele vê diferença no caviar que ele vai comer, né? Então, veja, o difícil dessa situação, essa minha pergunta, também, né? Essa questão que a gente refletir que, né? Às vezes eles não sabem, mas também não estão aí, porque ele não consegue entender que o instrumento é algo importante, que não é como comprar leite do produtor X ou Y, é uma coisa um pouco mais complicada, não é apenas a merenda, é uma coisa mais qualificada. Então, talvez falte aí uma conscientização das pessoas da importância disso, né? Continuem, por favor. Desculpa, CPE. Não, eu só queria colocar, ilustrando isso aí, mesmo que tu está colocando, né? Agora, o que nos cabe é nós, enquanto gestores de área, nos responsabilizarmos. Nós também precisamos vestir essa camiseta da responsabilidade. Por exemplo, já aconteceu o caso aqui no Rio Grande do Sul, né? Que eu fui chamado para dar um parecer técnico e eu disse, olha, pode recolher tudo e devolver para a fábrica. Pega o teu dinheiro de volta, porque isso aqui nem existe, nem dá. Ah, mas não deu uma... Não, eu não assino embaixo. Houve casos que eu não recebi o equipamento. Eu não dei o recebido do equipamento e mandei voltar. Deu toda uma problemática, bom, não quero saber, cada um com seus problemas. Entendeu? Eu já tenho os meus, não os queira. Então, aí é uma questão que a gente tem que meio que, sabe, ter convencimento daquela questão. E o conhecimento embasado técnico para a gente poder argumentar. Se tu me colocar até, eu vou dizer assim, Graziani, estava dizendo ali que tem todo instrumento. Se tu colocar para mim um Yamaha, o 3335 para mim, e botar um chinês do lado, eu derrubo tecnicamente o chinês. Te garanto. Eu vou achar. Eu vou achar onde é que está o furo. Entendeu? A gente tem que ser mais assim, exigente de nós mesmos até. Sim, eu concordo com isso. E tem mais uma questão. Como o Reginaldo falou, de ter a gente conseguir isenção para importação de instrumentos. Isso vai ser difícil, né, por conta da nossa estrutura industrial brasileira de música, que a gente tinha uma grande empresa, a gente tinha uma grande empresa nacional que fazia instrumentos até razoáveis, né? A gente conseguia ter bons resultados aí com ela, e só que por questões financeiras ela quebrou. A concorrência é complicada, né, Graziani? É por conta dos chineses. Por conta dos chineses. Eles métodos muito eficientes de produção, apesar da gente saber que preço e velocidade queda na qualidade. Mas a questão dos instrumentos eu vejo como uma questão importante, mas eu noto que tudo isso está sempre engajado num outro fator, que é de políticas públicas. Não sei se vocês sabem, se todo mundo sabe disso, mas existe um Plano Nacional Setorial de Música. Ele está complementando 10 anos, ele foi aprovado na Conferência Nacional de Cultura, na segunda conferência, ele faz parte da lei do Plano Nacional de Cultura, é uma lei, né? E existem questões lá para bandas e fanfarras, e existe a questão de importação de equipamento, está tudo no plano, existe isso. Mas esse plano, aliás, vai ter um painel aqui no Conecta esse ano sobre essa questão do plano, né? Está completando 10 anos. Então, me parece que também está envolvido com lei, com política pública, porque se você tem um programa claro,
né? E eu insisto nessa questão dos problemas do setor, porque, por exemplo, a Funarte deveria ter esses programas, diz na propaganda, mas o que a gente ouve falar é que não é eficaz, que os recursos são escassos, que são inacessíveis, que teve dotação que foi dita e não apareceu dinheiro, né? E como que fica isso, né? No campo da política pública. E não é Aí nem a só importância, de isso. novo, das entidades, porque se não tem pressão, se não tem articulação para se defender essa política, dizer qual é a política para equipamento e instrumentos, qual é a política de fomento. Por exemplo, para que serve Lei Rouanet? Né? Se esses recursos ficam com nomes famosos, de gente que tem acesso a grandes investidores do campo do fomento, de bancos, de empreiteiras, de fabricantes de cimento, enfim, de estatais, e que esse dinheiro só vai para quem tem nome. Na prática é isso, vamos falar a verdade, é isso que acontece. Então, como lidar com essa situação? Nós precisamos de uma política mais clara para o setor nacional da música, mas precisamos também, dentro disso, uma política clara para as bandas e fanfarras. Me parece que não é apenas a licitação e a questão do instrumento, ou outras questões, tantas que a gente falou aqui, mas que falta uma política pública clara para o setor. Né? Bem, a gente está indo para o final, amigos, mas a gente ainda cabe mais uma rodada, né? E eu queria perguntar para vocês, então, como valorizar. Não pode ser no nível nacional, no nível local, né? Na cultura, na tradição, na escola, mas para vocês, como um sentimento, não precisa ser uma tese, uma teoria, mas algo que falta, que emocione as pessoas, que lide com algo que as pessoas entendam. O que falta para valorizar a questão das bandas e fanfarras no Brasil? Vamos começar aqui pelo Maurício. Maurício. Nós aqui em Pernambuco nós temos sorte em termos uma parceria muito forte com o governo do estado. Né? Nós estamos indo para a 12ª Copa, inclusive com a pandemia nós vamos realizar, vai ser uma Copa diferente, né? Mas uma Copa sem público, uma Copa cercada de cuidados e protocolos, né? Mas nós temos essa sorte, né? Passamos o ano todo engajados e trabalhando até 2 meses atrás remotamente, né? E agora já voltaram junto com as aulas, os ensaios, e dia 21 começa a Copa, começam as apresentações, né? Mas eu acho que falta mais propaganda, falta mais investimento, né? Talvez que nós do meio possamos levar isso para as famílias, né? Para o público que não faz exatamente parte do meio, né? Vira e mexe eu ouço o seguinte, que na década de 90, de 80, tinha mais bandas do que hoje. Pelo menos aqui em Pernambuco, não. Mas, naquela época, as pessoas viam as bandas. Né? Tinham-se muitas bandas nas escolas particulares, por exemplo. Né? E talvez pelo investimento que é muito alto nas escolas particulares, né? Hoje Pernambuco tem uma demanda muito grande de escolas estaduais e municipais. São poucas as bandas da esfera particular que mantêm as bandas. Então, talvez seja uma das coisas que fazem com que as pessoas achem que as bandas estão acabando, enfim. Então, acho que tem que ter essa valorização, marketing, propaganda, falar mais nas rádios, na TV, né? E que a escola ela possa aparecer mais e os próprios gestores possam valorizar cada vez mais esse trabalho que é maravilhoso e não deixar só acontecer no 7 de setembro, né? Já há alguns anos aqui em Pernambuco a gente consegue trabalhar banda
o ano todo, mas a gente sabe que em alguns estados não é assim, em alguns municípios também não é assim, né? Então, eu acho que a gente precisa respirar a banda o ano todo e mostrar e divulgar tudo isso que tem sido feito durante o ano. Aproveita e divulga, fala de novo o nome dos grupos que você faz parte, e se quiser, passe alguma rede social ou algum contato. Eu estou, né, presidente da Abanfare, Associação de Bandas e Fanfarras e Regentes de Pernambuco. Né? O nosso site é abanfare.org. E as bandas? Repete o nome das bandas. As bandas que eu Você faz trabalho, parte. pronto, eu trabalho na escola Senador Nilo Coelho, Banda Marcial Nilo Coelho e Fanfarra Simples Heróis da Restauração. Bacana. Vamos lá. CPE, por favor, tua posição também sobre a valorização e depois também já reforce o nome das bandas e passe algum contato também. Não, indo direto assim, de uma forma muito, mas muito reduzida, assim, Manuel, tá? Eu vejo que hoje o Brasil está bastante desatualizado no que diz respeito à formatação dos seus eventos, principalmente os eventos de competição. Eu já venho nisso aí, já não é de hoje. E desde o final da década de 1990, ali, eu tenho procurado participar de eventos internacionais e, realmente, a gente tem que dar uma palmatória. A nossa formatação está completamente desatualizada. Nós precisamos repaginar. Talvez esse seja o momento para a gente repensar esses procedimentos. Isso é o que eu digo de uma forma muito genérica, mas muito genérica mesmo, né? Para que nós possamos atrair o público, né, nesses eventos, priorizando o público, coisa que hoje não se faz, né? A gente prioriza, às vezes, um evento de competição, a gente prioriza o jurado, a gente não prioriza o público. Então, que a gente venha priorizar o público para que a gente possa nos tornarmos atrativo aos meios de comunicação e, por daí, então, por consequência, a gestores, né, e futuros investidores, que é o que nós precisamos hoje para alavancar o nosso meio, né? O meu contato, vou deixar o meu contato pessoal aí para todos, aí o meu Facebook, Cepete Araju, está lá. E eu estou sempre à disposição, Manuel tem os nossos contatos aí, qualquer coisa também, OMB aqui, mbrs.com.br. Tá, ok? Muito obrigado. Eu queria deixar aí um forte abraço aqui do Rio Grande do Sul a todos os amigos, Reginaldo, aí, que já esteve aqui, conhece a nossa terra aqui, né? Deixar que numa oportunidade que o nosso Criador Universal nos permite, que nós todos possamos conhecer melhor a nossa própria terra, os nossos co-irmãos, né? Que num futuro não distante a gente possa, né, visitar todos, Paraíba, São Paulo, alguns estados aí a gente já teve, acho que quase todos do Brasil, né? Mas agora já faz um tempo, né? E a gente sente saudade também disso aí. Mas eu quero deixar o meu fraterno abraço a todos, né? Porque eu costumo dizer que enquanto que a gente não desistir, a gente tem esperança sim. E nós estamos aqui hoje, numa sexta-feira, né? Começamos aí 10 horas, 10h30 da noite, aí, e estamos ainda trabalhando, e eu ainda vou terminar aqui, ainda vou continuar ainda com o trabalho aí, em função de bandas e fanfarras, porque a gente ama o que a gente gosta, e naquilo que a gente trabalha. Forte abraço a todos aí, saúde e paz. E CPE é regente adjunto da Banda Municipal de Porto Alegre. Obrigado, CPE. Ramon, tua vez. Bem, o primeiro ponto que eu tenho falar em relação a tudo isso é, pegando o gancho do que o amigo CPE falou, essa questão da conjuntura de todo evento, como acontece, como ele ocorre, favorecendo o público, pensar mais no espetáculo e não uma simples apresentação, né? Toda a banda entra daquela forma, pensar na performance em si. Acho que o primeiro ponto para enaltecer essa nossa cultura seria pensar nessa prática, que já se tornou meio que obsoleta, concordando com o amigo Cepé falou. A gente precisa repaginar toda essa coisa dessas avaliações, seja competições. O segundo ponto que eu queria frisar é essa questão de alinhar o discurso enquanto os representantes, os maestros, para que saibam qual a finalidade, o porquê das bandas, quais são as características,
como o amigo Reginaldo falou no início, que a gente está alinhado com quase todas as secretarias de uma organização, esfera estadual, municipal. Então, a gente consegue abraçar todos eles. Por que não ter tanto o valor de fato, né? Se a gente tiver a oportunidade de escolher um representante em qual seja que conheça de fato a cultura de bandas, como é que acontece, o que ocorre dentro das bandas. O que acontece em algumas situações é que a pessoa de fato que representa ali as bandas não tem conhecimento de causa. Então, acaba distorcendo toda essa situação. E, por último, o ponto que eu digo é, enquanto os professores, maestros, a gente buscar formação para que os diálogos sejam alinhados. A gente ainda sofre muito com esse ponto. Eu sei que tem muita gente que segura essa bandeira durante anos, mas a educação se transformou, a cultura se transformou, e as pessoas precisam correr atrás disso tudo aí, beleza? A banda precisa ir para a rua, precisa ir para o povo, não é o povo que tem que ir para a banda. A banda tem que estar onde o povo está, a gente tem que começar a ter esse contato com as pessoas, tá certo? Então, é basicamente esses pontos que eu queria frisar. O contato, eu posso deixar o Instagram da associação, que é a Salomerifa, _PB, e é basicamente isso aí. Eu queria agradecer esse convite, conheci novas pessoas aqui que nunca tinha tido contato, e agradeço de coração pelo convite. Ramon da OMPPB, muito obrigado. Isso aí. Graziane, me conta aí um pouquinho mais a tua opinião também. Também deixe seus contatos no final. Eu vou pegar um gancho do Ramon, que eu acredito que nós precisamos qualificar, promover qualificação para os regentes, né, e os professores de bandas e fanfarras, e que isso seja de forma contínua. Para quê? Para que o show seja mais bonito, para que o show seja atrativo para o público, né? E que a gente possa melhorar a nossa relação com o público através de um espetáculo de alto gabarito, né? Uma outra questão que eu penso é políticas públicas. Nós temos que lutar por políticas públicas para o meio musical, para o meio formativo, e uma delas é fazer com que a lei, né, ela seja para que o músico dê aula, porque o Schaeffer já falava lá atrás, né, no Ouvido Pensante, que o músico é um músico, porque você não vai deixar um arquiteto operar o coração de uma pessoa. Então, por que um músico, por que um professor de português ou de matemática vai dar aula de música? Não tem sentido. Ou mesmo um professor de arte genérico. É complicado isso, né? Eu sou contra totalmente isso. Então, a gente tem que lutar pelo nosso espaço e que a lei da música nas escolas ela prevaleça. E isso faz parte de uma das questões de políticas públicas, né? E é isso. Eu acredito nisso e que nós devemos lutar pelo nosso espaço dentro da sociedade, né? Tanto apresentando shows com maior qualidade possível e lutando para que a gente crie demandas para que o músico cada vez mais esteja dentro da sala de aula, sendo professor e criando demandas para que sejam abertos novos cursos de música Brasil afora, né? Porque é muito importante a formação musical para qualquer ser humano, né? E os meus contatos eu vou deixar no Facebook, Graziane Moraes, né? E também no Instagram, Graziane Moraes. E vocês, buscando Graziane Moraes, vocês vão me encontrar, tanto no Facebook quanto no Instagram, certo? E dá para procurar também como Orquestra de Metais Som da Banda. Isso, dá para procurar como... Na verdade, aí para achar mais fácil, Projeto Som da Banda.
Aí vai encontrar tudo. Aí o site do projeto é www.sondabanda.org.br. Bacana. Vamos terminando então com o Reginaldo. Reginaldo, Vou última tentar fazer fala. uma compilação aí do que todos os meus amigos disseram e resumir de uma forma que eu possa, de certa maneira, atender não somente as minhas necessidades, mas o anseio do nosso meio de bandas e fanfarras. Tive a oportunidade de conhecer praticamente todos os estados brasileiros, então, do Nordeste, Pernambuco, Aracaju, Paraíba. No Sul eu conheço tudo, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Paraná. E então a gente tem que fazer uma compilação. E eu penso muito no principal pilar disso tudo. É diferente a situação de Pernambuco com a situação do estado de São Paulo, do estado do Paraná. Mas o grande pilar hoje que a gente deve realmente, né, parafraseando aí o que o nosso amigo Graziani disse, é as políticas públicas voltadas para bandas e fanfarras. Se a gente não fizer um alinhamento, como o próprio Ramon disse, entre bandas e fanfarras com ordem dos músicos, com empresas voltadas para a nossa classe, a parte artística, tanto musical, quanto de dança, quanto confecção, a gente vai ter caminhos nos próximos anos muito difíceis. A gente tem que falar a mesma língua. Poxa vida, porque se bandas e fanfarras estiver numa situação privilegiada na visão de um político, as empresas também estarão. E aí a gente fortalece essa aliança. É muito importante. Hoje, eu tenho a felicidade de responder pela Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude aqui em Presidente Prudente, e eu apoio o candidato atual prefeito, e bandas e fanfarras faz parte do plano de governo dele. Então, isso que eu estou fazendo, que eu fiz anteriormente com a entidade do Estado de São Paulo, de chegar até a Assembleia Legislativa e participar de uma frente parlamentar, é a principal coisa. Depois a gente pensa, ok, na competição, no formato dos eventos, a gente vai ter um momento disso, mas a gente está no momento de pensar no principal, naquele alicerce, aquilo que de fato vai consolidar bandas e fanfarras no nosso país. O país é muito grande, nós temos várias realidades, várias situações que não cabe um estado, a situação de um estado no outro estado. Mas fica o meu apelo, realmente a gente tem que se juntar, né? Nem um estado é melhor que o outro. A OMB precisa olhar para a gente com esses lados que foram ditos no início da nossa conversa. É o lado social, é o lado assistencial, é o lado técnico. Isso você tem... E, Reginaldo, e tem que ter diálogo com os sindicatos, com a ABEM, né? Tem que ter uma união ampliada, né? Exatamente, porque a gente, eu sou da primeira turma de licenciatura em música aqui de Presidente Prudente, e a turma, ela, a cada ano que cria uma nova turma, tem muitos dos meus alunos, dos meus amigos ali. Então isso é uma cadeia, é um ciclo que depende um do outro. Então não adianta, porque é bandas e fanfarras. Tem gente que usa isso como um demérito, como diminuir. Não, mas eu sou de uma orquestra, eu sou de uma banda sinfônica. Eu faço para seus alunos de sopro, seus alunos de metais, seus alunos de percussão, seus alunos de madeira. Vocês dependem de nós, porque se não tiver nós, aqui na base, no ensino inicial de música, no ensino intermediário, você vai sofrer, porque você não vai conseguir montar a sua orquestra sinfônica sem metais, sem percussão, sem madeira. Isso aí, Reginaldo. Contatos. Contatos, vocês podem me procurar nas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, Reginaldo Henrique Branco,
ou pelo projeto que hoje eu estou à frente, sou coordenador, né, que faz parte da minha empresa, é a Orquestra de Metais e Percussão de Presidente Prudente, a sigla OMP3. Bacana. Olha, para quem ouviu uma sineta no meio do caminho, era a gente falando que o meio musical está chegando no balcão governo. Foi sem querer, viu, Reginaldo? Desculpe, mas a sineta aqui, ela não foi à toa esse sinal. Eu nem ouvi. Eu estava tão concentrado que não ouvi. Tão concentrado que não ouviu, mas outros levaram um susto aqui, que eu dei um... Tum! Mas é isso, olha, amigos, eu queria agradecer aí o Maurício, o Reginaldo, o Graziani, o Cepé e o Ramon. Maestros, muito obrigado. Eu queria lembrar vocês do público que banda é tradição, as bandas e fanfarras são a alegria do povo, elas também estão na educação, elas mexem com o turista, elas são importantes para tudo. Então, é uma questão que a gente precisa manter isso, realmente continuar refletindo, conseguir investimentos, conseguir apoio e, principalmente, o coração do povo está lá, mas você também que é profissional da música, de outras áreas, e acha que realmente a banda e fanfarra é uma coisa menor, como o Reginaldo acabou de lembrar, não, ela é fundamental como eixo de tudo, ela está no meio, ela garante essa continuidade de toda a música brasileira. Valorizem as bandas. Então eu queria agradecer, lembrar aqui que a gente está no programa Economia Política da Música, canal Observatório da Cultura do Brasil. Na internet nós estamos como www.observatoriodacultura.com.br. Estamos esse ano em parceria com o Conecta 2020, Feira de Música, e com o site Música e Mercado. Eu queria agradecer a todos, eu sou Manuel José de Souza Neto, e nós tivemos a oportunidade aí de ter esse grande debate. Queria agradecer a todos e boa noite.